a gravação do vídeo também, pessoal. Então, qualquer coisinha vocês entram no chat aqui e pode perguntar. Ó, a Fabiola entrando aí agora. Eu faço a sua pergunta, tá? Você pode fazer a pergunta por aqui para a gente não ficar sem dúvida. Pessoal, a gente está no assunto de calorimetria. Na calorimetria, a gente estuda o calor, né? A quantidade de calor, a gente estuda capacidade térmica, calor específico. E nessa aula que a gente passou a equação fundamental da calorimetria. Essa equação ela é geral, você usa ela para fazer o quê? Para calcular a quantidade de calor que tem em determinada substância que a gente for calcular. E aí, pessoal, eu passei 4 questões para vocês responderem e a gente vai fazer a resolução dessas questões aqui. Lembrando, o que significa calor sensível? Eu vou usar aqui para vocês entenderem legal, porque eu já falei para vocês que calor nada mais é do que a passagem de energia de um lugar para o outro. Calor é você pegar a energia de um corpo e passar para o outro corpo. Eu dei um exemplo bastante legal, acho que em uma aula que a gente teve, como se fosse o correio. E você quer enviar um determinado objeto para uma outra pessoa que você tem de conhecimento. E aí o correio vai mandar esse objeto que você enviar. O objeto que você enviou, digamos que seja essa energia. E essa energia, quando você coloca no correio, ela se transforma em calor. Então, todo corpo não tem calor, todo corpo tem energia. Quando você come determinada substância, você está comendo pão, está comendo massa, está comendo qualquer tipo de alimento, você está consumindo energia, você não consome calor. Professor, e o que eu faço com calor? Calor é você mandando essa energia para outro lugar ou você recebendo essa energia para você. E essa energia ela vem através do calor. Então, calor é como se fosse o transporte de energia de um corpo para o outro. E é isso que a gente está estudando aqui. Calorimetria é o transporte de energia de um corpo para o outro. E aí, existe um chamado de calor sensível e calor latente. A gente vai trabalhar mais esse calor sensível. O calor sensível, galera, é quando você pensa numa água e a água, ela de 0 a 100 graus, ela varia. Quando ela passa do 0 a 1, ela está transformando, ela está em estado líquido, né? E ela vai permanecer no estado líquido até chegar a 99 graus. Do 1 até o 99, ela está em estado líquido. Você vê que ela está variando a temperatura, só que o estado dela permanece o mesmo. E é isso que a gente vai estar estudando, pessoal. Quando varia a temperatura, mas o estado permanece o mesmo. Não é estado de cidade, né? Não é estado de capital, né? Que a gente estuda em geografia, não. O estado aqui é o estado físico da matéria, o estado físico da substância. Se ele está líquido, então ele vai permanecer líquido e se aumenta a temperatura, está mudando a temperatura e permanece líquido. Então a gente vai observar que o calor que essa substância está recebendo, né, essa energia através de calor que ela está recebendo, vai ser um calor sensível. Por quê? Porque ela está variando a temperatura, mas o estado permanece o mesmo. Beleza? E aqui a gente não vai ter mais delongas, a gente vai fazer logo as questões para vocês entenderem melhor. A gente vai resolver as questões aqui. A primeira questão a gente vai fazer logo aqui, tá? Deixa eu até apagar aqui essa parte para a gente usar aqui. E aí você vai observar que a gente vai usar fórmulas para encontrar a quantidade de calor, para a gente encontrar quanto que variou, e a gente vai mostrar aqui para vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui uma cor vermelha para a gente fazer a correção e colocar o traço do lápis mais fino. Deixa eu ver aqui, tá grosso ainda. O traço tem que estar mais fininho para vocês. Beleza, agora tá tranquilo, para vocês entenderem melhor. Bom, então vamos lá. Primeira questão fala sobre o seguinte, ó. Primeira coisa que você tem que observar é o que ele está pedindo, tá? Na letra A, veja que são duas letras, né? Letra A e letra B. Na letra A, ele está pedindo para determinar a temperatura do corpo após um aquecimento por 2 minutos. Ele está pedindo para você encontrar quanto que vale a temperatura do corpo, T de temperatura do corpo,
quando passou 10 minutos. Ele não sabe. Então, é a temperatura que ele quer saber. Mas, professor, ele já te passa uma temperatura inicial aqui, ó. Ele te dá uma temperatura inicial de quanto? De 15 graus Celsius. E aí, professor, o que eu vou fazer aqui nessa situação, sendo que ele já te deu uma temperatura inicial? Pessoal, a fórmula da temperatura, da variação da temperatura, Tzão maiúsculo, tá? Tzão maiúsculo é temperatura, tá? Para a gente não confundir com Tzinho minúsculo, que é tempo, tá? Então, por isso que lá nas questões aqui, na resolução, eu mostrei lá o Tzão maiúsculo. Veja que esse Tzão maiúsculo é a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial. A temperatura final, galera, ele está falando aqui que eu quero saber. Eu não sei ainda. Eu não sei. Ele quer saber a temperatura final. Mas a temperatura inicial você tem. Professor, quem é a temperatura inicial? A temperatura inicial é 15 graus Celsius. Tá? Acho que tem gente pedindo para entrar aqui. Calma aí. Tem gente, é Ruth. Está pedindo para entrar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa resolução. Mas, professor, você falou de temperatura inicial. Isso aqui é a inicial, ó, T0, temperatura inicial. O T normal, Tzão maior sem o zero, é a temperatura final. Vou colocar, ó, final menos a inicial, tá? Toda vez que você for pegar qual é a variação da temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? E aí, veja aqui na fórmula da equação da calorimetria, eu coloquei para vocês a equação fundamental da calorimetria, é a variação da calorimetria, o QS, tá assim, a quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Pessoal, isso aqui a gente passou, essa é a fórmula fundamental da calorimetria. Essa é a fórmula principal. A quantidade de calor sensível é igual a massa vezes Czinho é o calor específico e o ΔT é a variação da temperatura. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as informações que a primeira questão está te dando. Ela te deu a massa, então você já sabe quanto que vale M. Vamos colocar M aqui. Você vai sempre separando, pessoal, as informações. Professor, M vale 200 gramas. Verdade. 200 gramas. Professor, quanto que vale o calor específico? Ele te deu aqui, ó. Quanto que vale o Czinho? O Czinho vale 0,3, tá? 0,3 calorias por grau Celsius. Mas você pode só colocar o 0,3, tá? Se a unidade tivesse diferente, pessoal, aí você mudava, tá? Mas como está em grama, aqui está tudo em grama, então você já pode resolver. Veja que está em graus Celsius, então você já pode resolver de boa. Está em caloria e está em caloria, então não tem tanta dificuldade. Só que, olha só uma coisinha aqui que você vai ter que transformar. Ele está passando a quantidade de calor, tem uma coisa que está aquecendo aí, que está fornecendo em 50 calorias por segundo. Eu tenho que transformar o meu tempo que está aqui na letra A em segundo. Tá 2 minutos. Você vai ter que substituir esse tempo aqui por segundo. Você tem que transformar ele em segundo. Professor, 2 minutos equivale a quantos segundos? Basta você multiplicar 2 vezes 60. 1 minuto não é 60 segundos? Multiplica aqui. A primeira coisa que você vai fazer aqui é transformar essa unidade de medida, né? Que você vai transformar minuto em segundo. 2 vezes 60 vai dar 120 segundos. Beleza? Tranquilo. Então, a gente fez a substituição aqui. Então, depois de fazer essa substituição, eu vou fazer o quê? Ele está pedindo para você encontrar a temperatura do corpo após o aquecimento. Ou seja, ele está pedindo para você encontrar o Tzão, a temperatura final. Professor, mas aqui a fórmula não tem um Tzão, ele tem um ΔT. Então, você vai substituir o ΔT por isso aqui, ó, por Tzão menos T0.
temperatura final menos a temperatura inicial. Sendo que a quantidade de calor, galera, essa quantidade de calor aqui, ele também te deu. Ele falou que é 50 calorias por segundo. Mas, professor, ele falou que não foi 1 segundo. Foi quantos segundos? 120 segundos. Logo, não vai só fornecer 50. 50 em 1 segundo. Em 2 segundos já foi 100. E em 120 segundos, o que você vai fazer? Você vai pegar o 120 e multiplicar vezes quanto? O 120 vezes 50. Por que vezes 50? Porque eu vou encontrar quanto de calor, quanto de energia recebeu, quanto de calorimetria ele recebeu. E ele recebeu 6.000, né? 120. 12 vezes 5 dá 60. Ó, só você multiplicar aqui, ó. 12 vezes 5 dá 60. Quantos zeros ainda tem? Tem mais 2 zeros. Acrescenta esses 2 zeros. E aí você vai observar que dá 6.000 calorias, tá? Em 120 segundos, tá? Então, essa é a quantidade de calor aqui que ele vai receber se passar 2 minutos. Porque ele fala que ele está aquecendo 50 calorias por segundo. Se passou 2 minutos, que equivale a 120 segundos, então eu vou ter que transformar essa unidade de minutos em segundo e eu vou encontrar 120 segundos. E aí basta eu multiplicar vezes 50, porque se em 1 segundo é 50 calorias, em 120 segundos é 6.000 calorias. Então, na fórmula, essa quantidade de calor aqui, eu vou colocar 6.000. Muita gente pode ter errado, porque pode ter colocado apenas as 50 calorias. Mas eu não posso só colocar 50, porque ele falou que ele andou 2 minutos aí aquecendo. Ele só não passou 1 segundo, ele passou 2 minutos. E 2 minutos aquecendo equivale a 6.000 calorias. Substituindo a letra M que a gente tem agora. Isso aqui, pessoal, é a quantidade de calor sensível, tá? Ó, é por isso que aqui, ó, a gente já encontrou o que, a gente sabe quanto que vale o QS, a gente sabe quanto que vale o M, que é em 200 gramas, a gente sabe quanto que vale C, que é 0,3, e o ΔT, como eu falei para vocês, a gente não sabe, mas eu sei que a fórmula do ΔT é o Tsão, deixa eu até colocar entre parênteses aqui, menos o T0. Só que o T0 você tem. Quanto que vale a temperatura inicial? A temperatura inicial vale 15, galera, tá? O T0 você tem. A temperatura inicial, eu vou colocar aqui, ó, é 15 graus Celsius. Ele estava inicialmente com 15 graus Celsius, tá? Então, eu substituí o T0 por 15, beleza? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai substituir, você vai, na verdade, usar as multiplicações. 200 vezes 0,3. Professor, 2 vezes 3 é 6. Vamos colocar aqui os valores para vocês observarem legal. Dá 6.000 é igual. 200 vezes 0,3 é 60. Ó. 2 vezes 3, 6. Eu perco um zero para ganhar uma vírgula. Aí você vai acrescentar um zero. Se você multiplicar 200 vezes 0,3, vai dar 60. 60 vezes quanto? Vezes T menos 5. Menos 15, tá, pessoal? Perdão, menos 15. Isso aqui é um 15. E aí, o que você vai fazer? Você multiplica o 60 vezes T e o 60 vezes menos 15. Vai dar 600. 600 não, 6.000, perdão. 6.000, isso aqui é um 6.000. Deixa eu puxar um pouco mais para baixo aqui para a gente conseguir terminar de fazer essa questão. Tá? Deixa eu pegar um apagador para a gente apagar aqui embaixo. Pronto, aqui eu acho que vai dar para resolver agora. E aí, ó. Vai dar 60 vezes T, dá 60T. 60T. 60 vezes 15, 6 vezes 15 é 90. Então, 60 vezes 15 dá 900. Então, menos, tá? Porque 60 vezes menos 15 dá menos 900. Tá? Aí você coloca menos 900. O que você vai fazer agora? Pega esse menos 900, passa para cá, para depois da igualdade. Ele vai ficar positivo. Vai ficar 6.000 mais, tá? Você passou para depois da igualdade, 900. Dividido por quanto, professor? Opa, dividido não. Igual a quanto? Igual a 60T. O 60T você mantém no lado de cá. E aí você quer saber o valor de T, da temperatura final.
O que você vai fazer? Você vai pegar esse 60T e vai pegar o 60 e vai passar para depois da igualdade. Eu vou pegar esse 60 que está aqui e vou jogar ele para cá. 6.000 mais 900 dá 6.900, correto? Dá 6.900 dividido por quanto? Por 60. Você vai pegar os 6.900 e dividir por 60. Você faz aí a multiplicação, que vai dar o valor de T, que vai dar aí, se você fazer a multiplicação, vai dar 115 graus Celsius. Ou seja, essa é a temperatura final da nossa barra aí, depois de aquecida 2 minutos, é a temperatura final. Quem acertou essa questão aí, por favor, coloquem aí nos comentários. Tá faltando a vírgula, isso, já coloquei já, Gabriel falou. Vocês observaram aí, pessoal? Colocaram aí? Deu certo? 115 graus Celsius, a letra A. Certinho aí? Certo? O pessoal não está respondendo nada. Provavelmente porque acertou. Acertou? Beleza, Gabriel acertou, Felipe também acertou. Deixa eu voltar aqui para vocês colocarem aí, pessoal. Deu 115 graus Celsius, é a temperatura final, tá? Do que foi aquecido aí, tá? Ela foi aquecida. Deixa eu voltar aqui. Esse corpo metálico, ele foi aquecido e aí 2 minutos aquecendo, ele ficou com a temperatura de 115 graus Celsius. Professor, essa coisa é muito difícil, tem que interpretar. É verdade. Essa parte da física aqui, galera, é muito interpretativo. Você vai ter que tirar as informações e colocando aí na resolução abaixo, beleza? Então você interpreta e coloca as questões aí abaixo. Pessoal, eu vou fazer a letra B aqui também, que é bem tranquilinha. A letra B, ela é interpretativa também, tá? Por quê? Porque a gente vai usar novamente a fórmula da quantidade, aquela fórmula geral fundamental da calorimetria, tá? A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá? Veja aí, galera, o seguinte. Primeira coisa que ele está falando, olha só. O tempo de aquecimento, isso aqui é o Tsão, é o T final. Lembra lá? A variação da temperatura é igual a Tsão menos T0. Temperatura final menos a temperatura inicial. Ele está te dando aqui, a letra B, uma informação diferente. Ele quer saber o seguinte. Quando esse corpo metálico aí, quando ele nem fala em corpo metálico, ele fala, deixa eu até pegar aqui de novo, ele fala em corpo metálico, é corpo metálico mesmo. Quando esse corpo metálico ele tiver uma temperatura de 165 graus Celsius, temperatura final, ele está perguntando quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Quanto tempo demora? É isso que ele está perguntando. O tempo de aquecimento necessário para o corpo metálico atingir a temperatura de 165 graus Celsius. Olha que coisa. Olha que coisa, galera. Professor, nessa fórmula aqui não tem tempo. Verdade, mas você tem que identificar uma coisa. Preste atenção. Que a quantidade de calor sensível é a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? É a caloria pelo tempo, por segundo. É caloria por segundo. Então, aqui que você vai identificar aqui primeiro? Você vai identificar essa variação da temperatura aqui. Porque ele está te dando aqui nessa questão. Ele está te dando o 165. Quando a temperatura final for 165. Então, aqui, galera, você vai substituir o Tsão. Deixa eu apagar aqui de novo, para você relembrar que ΔT é Tsão menos T0. Lembrando que o Tsão, naquela questão, nessa questão anterior, nessa letra A, eu não sabia quanto que valia, mas aqui ele já está te dando o valor. Ele está te dando aí, ó, 165. Lembrando que a temperatura inicial, a gente já sabe quanto que vale. Ele falou que começa com quanto? Com 15 graus Celsius. Veja na questão aí, que ele fala que é de 15 graus Celsius, a temperatura inicial. Então, a variação da temperatura eu já tenho aqui, galera. Nessa letra B, ele já tem a variação da temperatura, é 165 menos 15. E 165 menos 15
é 150. Ou seja, para essa temperatura atingir 165 graus, para esse corpo atingir 165 graus, ele variou quantos? Ele variou 150 graus. Lembrando que o Czinho a gente já tem, que é o 0,3. Lembrando que a massa a gente também já tem, a massa é 200, tá? E vou identificar quanto de calor teve que receber para atingir essa variação de temperatura, para atingir os 165 graus. Olha que coisa legal! Isso tudo é interpretativo. Veja que eu usei a mesma forma tanto na letra A quanto na letra B, só que com um objetivo diferente. Na letra A eu queria atingir o objetivo de descobrir quanto que vale a temperatura final. Já aqui não, eu quero saber quanto de calor ele recebeu para eu dividir por segundo para saber quanto tempo ele variou. Olha que coisa legal. Então isso é interpretativo. É por isso que você tem que interpretar as questões de física. Física não é só cálculo, física também é interpretação pura, galera. Muita gente não gosta de física porque tem que interpretar e muita gente tem dificuldade de interpretar. Às vezes o problema que você tem em física não é de matemática. O problema que você tem de física é de português, porque se você sabe interpretar, você consegue resolver essa questão. E aí, galera, olha só. Deixa eu usar o lápis aqui agora. Olha só, eu vou multiplicar 200 vezes 0,3 vezes 150. Vou fazer essa multiplicação completa aqui. Eu sei que 200 vezes 0,3 a gente sabe que é 60. 60 vezes 15, 6 vezes 15 dá 90. É 90. Com mais 2 zeros, vai dar 9.000. Aqui vai dar 9.000. A quantidade de calor vai dar 9.000 calorias por segundo. Tá? 9.000 calorias por segundo. Mas, professor, olha só, que ele está perguntando o tempo na letra B, ó, o tempo. Se passou quantos minutos? 2 minutos. Não falou? Na letra A ele não falou que passou 2 minutos? Passou 2 minutos. Se é... Tem gente querendo entrar aqui, Camille. Espera aí rapidinho, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltamos aqui. Deixa eu colocar onde estava. Aqui. Bom, pessoal, o que acontece agora? Veja que se para variar o tempo é 50 calorias por segundo, um segundo conta 50 calorias, 900 calorias. Quantos segundos vai passar? Basta você dividir isso aqui, galera, ó. Veja que isso aqui é interpretativo. Basta você dividir isso aqui por 50. Porque se um segundo ele recebe 50 calorias, 900 calorias vai ser quantos segundos? Aí você vai ver quantas vai ser. Você corta segundo por segundo. Corta aqui, ó. 900 por 5. 9 por 5, você sabe quanto que vai. 900 por 5, né? 90 por 5 é 18. Com mais um zero, né? Que esse zero aqui. 90 por 5 é 18, com zero dá 180. Ou seja, 180 calorias, tá, pessoal? Você vai cortar calorias, não o segundo, perdão. Você quer saber o tempo? Você vai saber que vai ser 180 segundos. Vai ter 180 segundos, porque você acrescentou 50 calorias aí por segundo. Se você recebeu 900 calorias, 9.000 calorias, você dividindo por 50, você vai encontrar 180 segundos. Isso aqui é interpretativo. Veja que a número 1 é bem interpretativo, mas veja que a gente usou as mesmas fórmulas aí, a equação fundamental da calorimetria. Belezinha? Quem acertou essa letra B aí, coloquem aí no comentário aí. O professor de português já mandou mensagem. Já deu tempo? Já deu tempo? É 3h18, galera? Não é até 3h30? Professor de português viaja, meu povo. Não deu tempo ainda não. É até 3h30. Olha aqui, ó, o horário. O horário, deixa eu colocar aqui. A gente está na quinta-feira até 3h30. Ignora a professora, pô. A professora está viajando, legal. Ó, a aula de física das 2h15 até 3h30. Então ela vai segurando aí. Deixa eu colocar lá no...
no WhatsApp aqui, deixa eu mandar no WhatsApp dela aqui. Eu falei, espera aí, mulher, você está muito agoniada, né? Isso, dá. Que povo agoniado, né? O povo quer terminar mais cedo logo. Hoje não é sexta-feira ainda. Ela sempre manda errado. Eu também acho, viu, Ariane? Então, galera, veja aí, se vocês acertarem aí, coloca a questão. Veja direitinho aí, tá? A gente fez uma questão só, ela é interpretativa. É uma questão que envolve a equação fundamental da calorimetria. E a gente demorou um tempinho, né? A gente demorou uns 20 minutos para a gente fazer essa questão. Né? A letra A e a letra B. Mas veja que todas as questões, galera, a gente vai usar a mesma fórmula, tá? A gente vai usar essa formulazinha aqui. Tá? A maioria das questões a gente usa essa fórmula. A quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Beleza? Então, vamos para o número 3 aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a número 3 rapidinho. A número 3 ou a número 2, né? A gente não fez a 2 ainda. Deixa eu redefinir aqui para voltar. Ver se a gente consegue fazer pelo menos essa aqui para a gente entregar logo para a professora que está doida esperando vocês. Isso é saudade, tá? Ela está muito saudade do pessoal. Ela fala que ama o povo do segundo ano. Porque o povo do segundo ano é diferenciado, essa galera. Povo, gente boa demais. É uma galera que gosta, que ama estudar. Pensa na galera pocante. E aí ela tá doida para ter contato com vocês, galera. É por isso. É por isso que ela tá assim, nessa agonia toda. Quem não fica na agonia de mexer com o povo do segundo ano? O povo arretado, povo gente boa, né? Povo estudioso. Vamos terminar logo vamos terminar esse número 2 aqui. Eu vou puxando o saco de vocês aí, e daqui a pouco vocês vão ficar todo mundo mal acostumado. M vezes C vezes a variação da temperatura. Olha só aí, galera. Essa fórmula é a mesma, como eu falei para vocês. Primeira coisa que você tem que observar, ele pergunta o seguinte, ó, ele te dá a informação. Usando a fonte de calor que fornece 25 calorias por minuto, aquecendo-se 100 gramas de um líquido durante 20 minutos. Nesse intervalo de tempo, o líquido sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius, sem que se verifique mudança de estado. Calcule o calor específico do líquido. Ou seja, ele está perguntando quanto que vale o Czinho. Ele não sabe o Czinho, ele está perguntando quanto que vale o Czinho. Olha a informação, calcule o calor específico do líquido. Ele está perguntando quanto que vale o Czinho. É isso que ele está pedindo. Professor, mas ele está te dando informações aqui do tempo em minutos. Você vai ter que mudar para segundo? Não. Por que não? Porque veja que ele te deu aqui, ó, a quantidade de calor em minuto, né? Calor por minuto, e ele te deu o tempo em minuto. Então aqui você não precisa mudar nada, não. Tá? Você tem que fazer o seguinte: você vai ter que fazer aquela mudança lá. Se em 1 minuto ele recebe 25 calorias, em 20 minutos você multiplica 25 vezes 20. Por quê, professor? Porque em 1 minuto ele recebe 25 calorias. Mas não foi só 1 minuto, foi 20 minutos. Então, em 20 minutos, é 25 vezes 20. 25 vezes 20 dá quanto, galera? Ah, professor, 25 vezes 20 dá 500, verdade. Né? 100 vezes 25 dá 100? Ou 25 vezes 10 dá 100? Estou viajando aqui. 25 vezes 2, 50. Com mais um zero, 500. Beleza? Então, 500 calorias por minuto, tá? Nessa situação aqui, ele recebeu 500 calorias, tá? É 25 calorias por minuto, 20 minutos ele passou esse tempo todo, então ele recebeu 500 calorias no total. 500 calorias é o QS, é a nossa quantidade de calor sensível que essa fonte passou para ele, passou 500 calorias. Professor, o que ele está te dando também aí? Veja que ele te deu aqui, ele te deu a letra M de 100 graus, ou 100 gramas. Ah, não é graus não, é gramas. 100 gramas, é unidade de massa, tá, pessoal? 100 gramas. E quanto que vale hoje a temperatura? Olha, já falou aqui, ó, o líquido sofreu uma variação de temperatura de 50. Então, isso aqui, essa questão está muito dada, tá dada, né? Ó, deixa eu apagar aqui. Não vou apagar não, eu vou repetir aqui, ó. Quem é QS? QS é 500 calorias. Quem é M? M é 100. Quem é Czinho? O calor específico? Eu não sei, eu quero saber, vou repetir ele. Quem é ΔT, a variação da temperatura? 50 graus Celsius, 50.
Opa, 50. 100 vezes 50 é 5.000. Eu vou pegar esses dois cabras aqui, ó, e vou passar para o lado de cá, para deixar o Czinho no lado dele. Se ele está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então, vou pegar 500, que estava já aqui, e vou dividir por 100 vezes 50, que dá 5.000. 5.000 é igual à letra Czinho, C minúsculo, da capacidade do calor específico. Corto 2 zero, corto 2 zero. 5 dividido por 10, ou 5 dividido por 50, é 1 por 10, é 0,1, tá? 0,1 caloria por grama graus Celsius, tá? Essa é a unidade medida do calor específico, 0,1 caloria por grama graus Celsius. Galera, essa número 2 está feita aí. Eu acho que não vai dar tempo de fazer as demais. Vamos conversar um pouquinho agora, que a gente já está terminando a nossa aula, tá? Mas a 3, a 4, a 3 e a 4 são as mesmas fórmulas que você vai usar. Tem interpretação diferente, porém é a mesma fórmula, tá? É a fórmula da quantidade de calor, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Tá? Interprete a questão, vai tirando as informações como a gente foi fazendo aqui, e aí você vai depois substituindo as letras pelos valores, que aí você vai conseguir encontrar o que ele pede. Você vê, interpreta a questão, substitui as letras pelos valores, e aí encontre a questão, encontre a letra que ele está sem encontrar ainda, né? Então é isso aí. Deixa eu dar uma observada aqui, elogia, não se conversa. Pessoal, vamos tirar uma fotozinha, vamos conversar um pouquinho para terminar a nossa aula, porque daqui a pouco a Lucimária, deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, daqui a pouco ela começa a encher o saco de novo aqui. Vocês estão de mar... Ah, ela botou aquela foto, ela ama botar aquela foto de boa tarde, quinta-feira, né? Gabriel já saiu já. Pessoal, vamos tirar a foto rapidinho para a gente terminar a nossa aula. Gabriel já viu, já saiu aqui. Vamos ligar a nossa câmera. Deixa eu fechar aqui. Felipe já abriu aí a câmera. Deixa eu parar a apresentação. Vamos fazer aqui uma foto reverse, uma foto dessa galera linda, maravilhosa. Ruth já ligou a câmera. Falta a Supergirl, a dona Ariane. Falta a Camille, a outra Camille. Falta Fabiola e falta Luiz. Vai tirar a foto assim mesmo? Ou vocês vão ligar a câmera, galera? Hã? Povo bonito, deixa aí, não vão querer tirar. Deixa eu até parar o vídeo.